executiva da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida pelo amável convite, parabenizar o Joaquim e toda a sua comissão pela excelência do evento. Esse é o nosso 18º congresso, então, realmente, a SBRA hoje adquiriu a sua maioridade. E, para quem acompanha a evolução dos congressos da SBRA, desde o primeiro no Guarujá, e eu posso falar este cadeira, que eu estive em todos, é uma satisfação muito grande fazer esse congresso na Bahia, pelo grande público, eu tenho certeza que vai ficar na história da SBRA. Parabéns, Joaquim, mais uma vez, tá? Pelo seu empenho e pela sua dedicação, que a gente conhece desde 91, quando trabalhamos junto no Congresso Brasileiro em Brasília. Nós vamos ter uma mesa redonda de um tema eminentemente clínico, é um tema do dia a dia, talvez é o que o especialista em reprodução assistida, se é que podemos chamar, não podemos chamar porque não existe ainda a especialidade, mas eu já adianto para vocês que vai virar uma área de atuação pelo Conselho Federal de Medicina, provavelmente a partir de outubro, a reprodução medicamente assistida vai ser criada essa área de atuação, graças ao empenho das sociedades médicas em criar essa área de atuação. Deve ser publicado em outubro. É uma mesa de estimulação ovariana. Eu vou, então, apresentar os expositores com seus respectivos temas e eles vão falando em seguida, para a gente não perder muito tempo e ter tempo de contemplar vocês na discussão. O primeiro tema vai ser abordado pelo Ricardo Baruf, seria o status da reserva ovariana na escolha do protocolo. O Ricardo Baruf todo mundo conhece, é uma pessoa também que milita na reprodução há muito tempo. Ele é ginecologista do CRH do professor Franco Júnior em Ribeirão Preto, desde 1989. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Está na ata de fundação da SBRA, eu que fui presidente da SBRA, tenho acesso a essa ata, o Ricardo é um dos fundadores. É graduado em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, em 85, residência médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e tem um título especialista em obstetrícia da FEBRASO. O Ricardo vai ter 20 minutos para abordar o tema. Logo a seguir ao Ricardo, o Joaquim Roberto Costa Lopes, que todo mundo conhece, vai falar sobre o trigger pré-captação quando o agonista. O Joaquim é diretor clínico da Senafert e é o presidente desse congresso em curso. E, além disso, um amigo de longa data. O terceiro tema será estratégia da estimulação ovariana controlada em pobres respondedoras, que é um tema extremamente espinhoso, que deixa nós, clínicos, muito assim, angustiados, porque é muito frequente na prática diária. Esse tema seria abordado pela doutora Mariângela, mas, por problemas particulares, ela mandou um substituto que a gente considera a altura. Logicamente, não posso deixar de elogiar o Petraco, que vai falar sobre isso, o professor Álvaro Petraco, que é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e diretor e fundador da Fertilitar, que é a clínica mais antiga do Rio Grande do Sul. Eu pediria aos expositores para observarem o tempo que vai ser fixado no painel e que, para a gente contemplar a plateia em termos de discussão, como é um assunto clínico, eu tenho certeza que vai ter uma discussão muito boa. Então, passo a palavra para o Baruf, que vai, então, abordar o seu tema. Baruf, só para complementar, essa mesa também vai ter... Não, é isso mesmo. Vai ter uma discussão que será coordenada, pelo professor dele. O dele também é um dos fundadores da reprodução assistida no Brasil, tá? Do Rio de Janeiro, e pelo professor Cláudio Leal, que todo mundo conhece. O Cláudio está representando o Nordeste, Cláudio de Pernambuco. O dele é diretor do Centro de Medicina de Reprodução Humana do Rio de Janeiro. O Cláudio é professor adjunto da ginecologia da Universidade Federal de Pernambuco e diretor do CRH, ou seja, Centro de Reprodução Humana de Pernambuco. Agora sim, Ricardo. Muito obrigado, Adelino. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu ilustríssimo amigo baiano Joaquim pela oportunidade de estar aqui com vocês no 18º Congresso da SBRA e dizer que também tive o prazer de estar na primeira reunião do Congresso, há 18 anos atrás, no Guarujá. Gostaria de lembrar aos senhores
que, atualmente, a revista que representa a nossa sociedade, o Jornal Brasileiro de Reprodução Assistida, se encontra unicamente na versão online. Os senhores podem ter acesso www.jbra.com.br. Quem for sócio e não estiver recebendo, por favor, entrar em contato. Quando me colocaram sobre o status da reserva ovariana na escolha do protocolo, atualmente eu tenho 25 anos na área da reprodução assistida, já estou me tornando um velho. Eu estou falando para o Joaquim, falei assim, puxa vida, agora, quem diria, eu, um velho na reprodução assistida. Eu lembro nos primórdios, na década de 90, o clínico se baseava, basicamente, na idade da paciente e nos protocolos, caso a paciente houvesse sido estimulado previamente. Só que errávamos. Pacientes jovens nem sempre eram boas respondedoras e pacientes mais velhas nem sempre eram más respondedoras. Então, nós não tínhamos marcadores da reserva ovariana, mas não tínhamos dosômetro da reserva ovariana. E o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é que os protocolos podem ser utilizados baseados em marcadores que dão dose da reserva ovariana. Qual que é o objetivo que todos têm na hora da estimulação ovariana para a reprodução assistida invasiva? É conseguir um desenvolvimento multifolicular com segurança para se obter vários óvulos com boa qualidade e maduro. E, lógico, evitar complicações. Esse trabalho de Van der Gast, de 2008, é interessante porque ele mostra esse limite considerado ótimo. Seria entre 5 e 15 óvulos. Abaixo de 5, nós temos uma diminuição na taxa de gestação e um aumento na taxa de cancelamento desses ciclos. Por outro lado, acima de 15 óvulos, nós temos um desconforto da paciente e aqui um problema que o ginecologista que mexe com reprodução assistida não deve ter no seu dia a dia, que é a síndrome do hiperestímulo ovariano. Quais seriam os marcadores que nós teríamos para avaliar a reserva ovariana? Basicamente, está localizado no eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Nós temos o hormônio antimileriano, nós temos a inibina B, nós temos o FSH, nós temos o estradiol e nós temos a contagem de folículos antrais. Em 2012, foi publicado na Fertility Sterility a opinião do Comitê da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva sobre a interpretação desses marcadores da reserva ovariana. Eles concluem que o hormônio antimileriano e os folículos antrais são bons marcadores e colocam como limitado a dosagem do FSH, a dosagem da inibina B e testes dinâmicos, como aqueles que se utiliza o citrato de clomifeno. Já no ano de 2010, no Human Reproduction Update, Lamarck e colaboradores fizeram uma meta-análise avaliando o hormônio antimileriano como preditor em reprodução assistida. Eles observaram que o hormônio antimileriano é melhor para predizer a resposta ovariana do que a idade da paciente, do que o FSH, do que o estradiol e que da inibina B.
e que uma performance similar foi observada com a contagem dos folículos antrais. Esses autores concluem que o hormônio antimileriano poderia prever, identificar os extremos da resposta ovariana, que é o que nos interessa, saber quais são as pobres respondedoras e quais seriam as high respondedoras. E que esse hormônio antimileriano, esse marcador, teria um papel para individualizar a estimulação ovariana, para evitar, com isso, os riscos inerentes à própria estimulação. Uma nova meta-análise saiu na mesma revista, em 2011, por Broer e colaboradores, em que eles avaliaram não somente o hormônio antimileriano, mas avaliaram também a contagem de folículos antrais. Foi avaliado 9 estudos de hormônio antimileriano e 5 estudos de contagem de folículos antrais. E os autores concluem que ambos, tanto o hormônio antimileriano como a contagem de folículos antrais, são preditores acurados para avaliar uma resposta ovariana excessiva. E ainda concluem que está aberto aqui, então, um caminho para explorar doses individualizadas de FSH baseado na reserva, nos testes de reserva ovariana. Para a gente poder entender melhor sobre esses medidores da reserva ovariana, aqui tem um trabalho interessante de Pelatti e colaboradores, de 2007, em que ele fez a avaliação da concentração do hormônio antimileriano no fluido folicular. Se vocês observarem aqui, hormônio antimileriano nos folículos antrais. E eles concluem que a concentração de hormônio antimileriano é maior nos pequenos folículos. E isso decresce abaixo e fica quase indetectáveis em folículos superiores a 9. Um bom teste para ser útil no dia a dia, esse teste não pode variar muito de um ciclo para outro, e o ideal é que ele não variasse nas diversas fases do mesmo ciclo. Preocupado com isso, Disseldorf e colaboradores, em 2010, na Human Reproduction, fez uma comparação inter- e intraciclo da variabilidade, tanto do hormônio antimileriano quanto dos folículos antrais. Aqui os senhores podem observar contagem de folículos antrais em 4 ciclos consecutivos e a dosagem do hormônio antimileriano em 4 ciclos consecutivos. E os senhores podem observar que não há diferença significativa entre essas dosagens. Ou seja, tanto o hormônio antimileriano como a contagem de folículos antrais tem pouca variabilidade entre um ciclo e outro. Os senhores também sabem que, antigamente, a gente utilizava como base o FSH e se dosava o FSH basicamente entre o 3º e o 5º dia do ciclo. Como que se comporta, então, o hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais nas diversas fases do ciclo? Ele dividiu o ciclo em 7 fases, desde a fase folicular precoce até a fase lútea tardia, tanto no hormônio antimileriano como na contagem de folículos antrais. E o que ele observou foi que não houve uma diferença significativa entre as diferentes fases do ciclo. Os senhores podem observar aqui, tanto na contagem de folículos antrais como no hormônio antimileriano, há um ligeiro aumento na fase lútea precoce,
ou seja, logo após a ovulação. Um outro trabalho interessante de Hansen e colaboradores, publicado em 2011 na Fertility Sterility, ele avaliou os testes de reserva ovariana e fez uma análise comparativa com o número de folículos primordiais determinados histologicamente. E o que eles observaram? Que havia uma correlação negativa, forte, 0,80, significativa, com a idade da paciente. Ou seja, quanto mais velha a paciente, menor a quantidade de folículos primordiais. Observou uma correlação positiva forte, 0,72, significativa, com o hormônio antimileriano. Observou também uma correlação forte e significativa com a contagem de folículos antrais. O que aconteceu com os medidores já anteriormente conhecidos? Houve uma correlação negativa com FSH. Lógico, quanto maior o FSH, menor a quantidade de folículos antrais. Essa diferença foi significativa, mas de uma correlação baixa, 0,42. Observamos o mesmo fato com a inibina B. Foi significativo, mas de uma correlação fraca, 0,40. O estradiol, nem diferença significativa nós podemos observar. Agora, já mais recentemente, o Broer, no Human Reproduction Update de 2013, ele quis avaliar a associação de valores, a associação de testes da reserva ovariana, se seria útil para predizer a resposta ovariana e predizer a gravidez. Os senhores podem observar aqui há curvas isoladas, com idade mais FSH, idade mais contagem de folículos antrais, idade mais hormônio antimileriano. Aqui está a curacidade de cada um desses itens. Se os senhores observarem a linha preta, que é idade, hormônio antimileriano e contagem de folículos antrais, teve uma curacidade superior se comparada a elas isoladamente. E conclui que esta meta-análise demonstra que a contagem de folículos antrais e o hormônio associado ao hormônio antimileriano adicionado à idade é um bom preditor da reserva ovariana. Isso em 2013. Só que em 2012, nosso grupo publicou uma ideia baseada justamente no que Broer publicou em 2013, que seria um índice de avaliação da resposta ovariana, a qual denominamos ORP, Ovarian Response Prediction Index, em que se baseia com uma correlação positiva do hormônio antimileriano em folículos antrais e negativa com a idade da paciente. Então, esse índice, basicamente, é a multiplicação do hormônio antimileriano em nanogramas por ml pelo número total de folículos antrais entre 2 a 9 milímetros, dividido pela idade da paciente. Este foi um estudo prospectivo de coorte, lógico que baseado na resposta ovariana dessas pacientes. Como eu já disse aos senhores, teve uma correlação positiva com o hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais, e uma correlação negativa com a idade da paciente. Essas pacientes que foram avaliadas foram estimuladas basicamente com 2 esquemas de indução. Um protocolo longo com análogo agonista, 56%, 0,6%, e um protocolo multidose
de antagonista do GNRH, 43,4. E o que observamos utilizando esse índice, o ORP? Veja que é um cálculo simples, gente. Hormônio antimileriano é um hormônio hoje que está padronizado. Antigamente se falava em picomol, havia diferenças entre laboratórios. Hoje há uma padronização pelo método de ELISA e não custa caro, custa metade de uma ampola de gonadotropina. A contagem de folículos antrais, todos os senhores possuem acesso a uma ultrassonografia, é um exame simples de ser realizado e é um índice que, teoricamente, todos têm livre acesso. E o que nós observamos, então, com o ORP? Observamos uma correlação superior aos outros medidores da reserva ovariana, uma correlação forte, 0,76, para predizer quantidade total de óvulos. Uma correlação positiva forte para predizer óvulos colhidos em metafase 2. Uma correlação positiva, significativa, forte, para predizer quantidade de folículos superiores a 10 milímetros. Uma correlação positiva forte para predizer folículos maiores que 16 milímetros. E uma correlação forte, significativa, para predizer a quantidade de folículos superiores a 18 milímetros no dia da administração do HCG. Aqui, em odds rateio, nesse primeiro aqui, nós pusemos como corte coletar mais ou igual a 4 óvulos. Por que mais ou igual a 4 óvulos? Os senhores sabem que, pelo consenso de Bolonha, teoricamente é considerada uma pobre respondedora aquela que colhe 3 ou menos óvulos. Então, nós queríamos separar esse grupo chamado pobre respondedora. Então, quem colhe 4 ou mais não estaria incluída nesse grupo. Para avaliar isso, o ORP teve um odds rateio de 45, muito superior ao observado pela contagem de folículos antrais de hormônio antimileriano isolado e uma correlação aqui negativa com a idade da paciente. Se os senhores forem mais exigentes e quiserem ter mais que 4 óvulos em metafase 2, novamente o ORP se mostrou superior, um odds rateio de 6, comparado com um odds rateio de 2,8 do hormônio antimileriano e de 1,2 da contagem de folículos antrais. Então, separamos aqui, então, um dos pontos importantes na avaliação da reserva ovariana, que seria as hiporrespondedoras. No outro ponto dessa curva, estaria aquelas pacientes consideradas alta respondedoras ou com risco de hiperestímulo ovariano. Seriam aquelas pacientes em que se colhe 15 ou mais óvulos. Novamente, o ORP se mostrou superior à avaliação de testes isolados. Não é o objetivo de um índice de teste de reserva ovariana predizer gravidez. Tem outros fatores correlacionados com isso, mas ele também se mostrou superior aos outros marcadores de reserva ovariana. Nós queríamos ter um cutoff, um ponto na curva, para nos alertar sobre os extremos da resposta ovariana. Quais seriam os extremos da resposta ovariana? Uma pobre respondedora e uma paciente com risco de hiperestímulo
ovariano. Na pobre respondedora, aquela que colhe menos que 3 óvulos, ou seja, uma paciente que colhe mais, nós queríamos saber o índice ideal para que a paciente colhesse mais que 4 óvulos. Nessa ROC curva, nós observamos que o ponto de corte foi 0,2. Ou seja, quando o ORP dá inferior a 0,2, nós esperamos colher menos que 4 óvulos. Se o nosso ideal é colher mais ou igual a 4 óvulos em metafase 2, este ponto de curva passa a ser a 0,3. Então, os senhores, teoricamente, teriam que estar atentos a esses pontos de curva do ORP para ficar atento em pacientes pobres respondedoras. O outro ponto importante na curva do ORP seria qual que é o valor do ORP em que a gente teria que ficar preocupado com uma resposta ovariana excessiva. Os senhores observam aqui, nessa ROC curva, que o ponto de corte, o cutoff, foi 0,9. Ou seja, todas as pacientes que apresentarem um ORP superior a 0,9, é de esperar que essa mulher colha mais que 15 óvulos. Sinal vermelho, alerta, cuidado. Baseado nesses dados, então, essa é uma tabelinha que a gente utiliza quando nós vamos estimular as pacientes lá no nosso serviço. Tem diferentes ORPs, cada ORP protocolos diferenciados e diferenciados doses de medicamento. Eu não estou aqui com o objetivo de tentar ensiná-los a induzir uma ovulação. Cada um sabe fazer o acarajé do jeito que melhor o apraz. Mas é interessante a gente ficar preocupado com os extremos. Ou seja, se nós pegamos um ORP inferior a 0,2, sabemos que essa paciente tem uma grande chance de colher menos que 3 ou menos óvulos, é uma pobre respondedora. Os senhores sabem que uma pobre respondedora, existem diversos protocolos, utilizando antagonista, utilizando esquema curto, FLARAP, utilizando o esquema tradicional longo agonista, ou mesmo esquemas alternativos com associação citrato de clomifeno, normalmente com doses elevadas de FSH. Esse é um extremo da curva. Aqui é um outro extremo da curva, é quando o ORP dá igual ou superior a 0,9. Essa paciente tem uma alta chance de colher mais que 15 óvulos, de desenvolver síndrome de hiperestimulação ovariana, se os senhores utilizarem doses padrão de FSH, esquemas padrão de estimulação ovariana. Você me pega uma paciente de 39 anos. Ah, essa mulher já está velha. Vou usar 300 unidades de FSH. Ah, caiu do cavalo. Nessas pacientes, todos os outros valores do ORP, os senhores observam que existem vários protocolos. Numa paciente que apresenta um ORP superior a 0,9, no nosso serviço, nós só utilizamos antagonista com dose que não excede